Vamos lá. Primeiro tema... mas já começou assim? Uau. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse em entrevista ao Poder 360 que o teto de gastos nunca funcionou no Brasil e defendeu a revogação desta medida. Ele defende a PEC fura-teto e diz que é necessária a discussão de um novo modelo de regra fiscal. Vamos ver o que ele disse. Não é possível que o Congresso Nacional force o novo governo a promover um estelionato eleitoral. Fecha aspas. Lembrando que Medeiros faz parte da equipe de transição de Lula. Muito bem. Como o novo governo pode sugerir, o fim do teto de gastos se não divulgou ainda, não tem uma proposta econômica durante a campanha e não tem nome para secretaria, para Ministério da Fazenda. O problema aqui é o seguinte, já vou abrir para debate, vou começar com o nosso querido Alexandre Bissoli, mas essa questão do teto de gastos é uma emenda constitucional, é a emenda constitucional 95 de 2016. O que diz essa emenda 95 de 2016? Você pega todas as despesas do governo federal no ano de 2016 e congela. Não pode fazer novas despesas. A cada ano você atualiza de acordo com a inflação, mas sem criar novas despesas. Por quê? Porque nós estamos, já em 2018, a dívida bruta do país já era 77% do PIB, a carga tributária a mais alta disparada da América Latina, 33%, não dá para subir mais impostos, e se continuar a gastança, nós vamos nos endividar ainda mais, vai voltar a inflação e o plano real que garantiu até agora uma certa estabilidade vai para o vinagre. Então pergunta-se, e agora o que nós vamos fazer se realmente for cumprida a promessa de campanha, e foi mesmo essa promessa de campanha, e definitivamente for revogado a PEC que estabeleceu o teto de gastos e com isso permitiria uma redução, um aumento do PIB em 0,5% a cada ano? Alexandre Bissoli, o que será de nós? Capês, é que eu costumo falar, todo novo governo eleito tem a chance de mostrar se veio para fazer algo novo, ir para frente, seguir adiante ou voltar no que era no passado. E a gente começa a ver esses primeiros atos que é justamente a volta ao passado, quando o país não tinha limite de gastos. Você muito bem colocou e trazendo de uma forma muito simples aqui para quem nos ouve. Você em casa ganha o seu salário, tira seu lucro da sua empresa. Você não vai gastar mais do que você retira porque você vai entrar no cheque especial. E quando você entra no cheque especial, tem uma série de consequências disso. É juros, é o desdobramento de uma série de coisas que você vai se endividando e não consegue pagar. O país é igual, o país tem uma capacidade de arrecadação que ela é limitada e quando você passa a gastar mais do que isso, você vai ficando no negativo. Só que a diferença é que na sua casa, o negativo fica você e no máximo sua família próxima ali que paga junto. No Brasil, quando fica no negativo em nosso nome, todo mundo paga a conta junto. Não estou dizendo que no Brasil não tenha que ter um olhar para quem precisa de auxílio. As duas campanhas prometeram a manutenção do auxílio Brasil ou do Bolsa Família, o nome que quiser dar, para aquelas pessoas que precisam. E no Brasil a gente tem miséria, não estou dizendo que não tenha que ter um olhar para isso. O que a gente não pode se deixar levar e ser enganado é que a única forma de conseguir o dinheiro para esse auxílio é quebrando o teto de gastos. Quando a gente tem eficiência, tem equipe competente, a gente escolhe aonde economizar para decidir aonde pode gastar. É isso que você faz na sua casa quando você está devendo demais e quer equilibrar suas contas. O novo governo chega e toma um caminho que eu chamo de atalho. Melhor do que ficar criando reforma administrativa, reforma tributária, entender aonde o dinheiro está indo para o ralo sem que ninguém fiscalize direito, é quebrar o limite e gastar. Eu só tenho que concordar com uma coisa, Capês, que o Juliano fala, que em parcela da afirmação dele está correto quando ele diz que o teto não é respeitado. Ele está certo. Sabe por quem o teto não é respeitado hoje no país? Pelo judiciário. É a única instituição que, desde que o teto foi criado, recorrentemente supera o limite de teto de gastos no final do ano e não é exemplo nenhum para as outras esferas da federação. Deise, você lembra quando estávamos, acho que não deve lembrar, você era muito nova na época, mas eu me lembro bem, quando nós estávamos à beira de uma hiperinflação, chegou a ameaçar 80% ao mês, o dinheiro queimando na mão. Será que vamos voltar para esse momento tão dramático que penalizou tanto a população que mais precisa?
Capês, essa fala de que não é possível que o Congresso Nacional force o novo governo a promover um estelionato eleitoral, na verdade o que o novo governo está querendo é um cheque em branco para os próximos 4 anos, né? E o Congresso está negociando para fazer com que esse cheque seja de 1 ano e num valor bem abaixo, né? 50 bilhões resolveriam o problema do novo governo, mas eles querem 200 bilhões. Então, o problema já começa por aí, né, nessa negociação. A grande dúvida que a gente tem hoje é se o Lula que vai governar, e ele está dando cada vez mais sinais de que é o Lula do segundo mandato, mas a dúvida é se o Lula que vai governar é o Lula do primeiro mandato, que escreveu a carta ao povo brasileiro, respeitou contratos, ou é o Lula do segundo mandato, que entregou o país para Dilma Rousseff viciado em gastos públicos. E o que o Lula tem feito desde que venceu a eleição, ele já atacou a responsabilidade fiscal 2 vezes, como se responsabilidade fiscal e desenvolvimento social não pudessem andar juntos. Então, ele está dando cada vez mais indicativos de que o Lula que vem agora é esse Lula que vai gastar indefinidamente e sem controle nenhum, né? Por isso que até agora ele não entregou um nome de ministro da Fazenda, que é tão importante, e tem fugido dessas observações e dessas definições que são muito importantes para o novo governo, né? Então, os indicativos não são bons, não, para os próximos 4 anos. Telhada, desequilíbrio fiscal ocorre quando você vai gastando mais do que ganha. Gasta mais do que ganha, gasta mais do que ganha. Teus filhos pedem mais, então você não quer deixar os filhos chateados, vai gastar mais. Uma hora, estoura o orçamento, Telhada, e agora, hein? Capês, olha, o que esse cidadão aí do PSOL fala é o que a esquerda pensa. Eles não estão nem aí com a responsabilidade fiscal, eles não estão nem aí com a contenção de gastos. Eles querem adaptar a vida deles, dos companheiros deles, para que eles se deem bem. A realidade é essa. Aliás, eu não sei porque essa novidade, isso não é novidade, né? A gente sabe que o PSOL, o PT sempre pensaram assim, sempre agiram assim. Na campanha eles já estavam prometendo isso. Nos governos passados eles deixaram uma herança maldita para o país, não só em desempregados, em dívidas. E a primeira coisa que o governo Bolsonaro fez foi justamente enxugar o governo que tinha aí um número absurdos de cargos, justamente para acomodar os companheiros. Como ela falou, 50 milhões seria suficiente, talvez. Eles querem 200, porque eles estão devendo para todo mundo aí. Quem vai pagar a conta no final é sempre o povo. E o povo, infelizmente, segundo o resultado das urnas, foi quem elegeu essa pessoa. Infelizmente, nós temos aqui nossas preocupações, mas a realidade é uma só. O que se advém aí nos próximos 4 anos é muito preocupante em todos os sentidos, principalmente no financeiro. Eu vou te falar uma coisa, tudo que vem do PSOL e do PT, para mim, é pernicioso. Tudo que vem, para mim, já vem com segunda intenção. Então, essas pessoas, as palavras dessas pessoas me lembram bem aquilo que o gato enterra. Entendeu? Não se merece confiança, tem que ter preocupação sim, e nós temos que estar alertas aí para os próximos dias. Nós estamos praticamente chegando a 1 mês da posse do novo presidente. Muita coisa vai acontecer. Mas os sinais do que virá pela frente são sinais que nos preocupam e muito. Meu querido Fernando Holliday, eu me lembro uns 15 anos atrás, quando a China estava numa economia ascendente, crescente, importando commodities do Brasil, a dar com pau, soja, minérios, sendo um país comprador. O Brasil teve uma grande oportunidade de estabilização econômica e crescimento, mas acabou desperdiçando com crédito fácil para compra de bens de consumo. E a gente poderia ter aproveitado a oportunidade para cristalizar uma industrialização maior, uma estabilização, atrair investimentos, aproveitando a estabilidade econômica, e nós acabamos sendo um pouco perdulários. A situação econômica da China, nesse momento, é uma situação de declínio, não é mais do início do milênio. O que será que vai acontecer se nós continuarmos gastando mais do que arrecadamos? Será que nós não vamos acabar penalizando no final, talvez até num novo governo futuramente, a população que mais precisa e que agora pode estar sendo iludida com esse auxílio? Olha, Capês, o Lula ele tenta se colocar, né, já faz algum tempo,
como um grande herói da economia, como se o governo dele tivesse sido ali miraculoso em um ambiente completamente hostil, quando na verdade era o oposto, né? Era o cenário internacional que favorecia isso. E ele tentou vender isso durante a campanha, vendendo como ali uma grande união, né? Desde o PSOL, que não entende absolutamente nada de economia, é um partido que nega, inclusive, a lógica econômica que nós vivemos, que é uma lógica capitalista, e tentou unir economistas respeitados no mercado, como Arminio Fraga, Pércio Arida e Henrique Meirelles e tantos outros. Mas a verdade é que tudo isso conflagra para um verdadeiro estelionato eleitoral. Veja, desrespeitar ou eliminar o teto significa voltarmos ao que acontecia antes da existência do teto, portanto, pré-2015. Vamos aos números, então. Em 1997, a dívida do Brasil era de cerca de 133 bilhões. Considerando a correção monetária do período e a inflação, nós chegamos em 2015 com 1,15 trilhões da dívida pública. Isso representa um aumento de mais de 864%. Como não havia o teto de gastos, o que o governo Dilma, no ápice da sua inteligência, resolveu fazer? Ora, vamos aumentar os tributos. Aumentando os tributos, veio junto também o aumento do desemprego. Com o aumento do desemprego, veio também o aumento da inflação. Com todos esses números, resultamos, então, na crise que acabou, inclusive, desembocando no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os números agora e as propostas apresentadas pelo governo Lula representam, eu diria, não só um governo Lula 2, mas representa o governo Dilma Rousseff, ao governo Dilma 3. E o resultado vai ser catastrófico, principalmente porque estão colocando na área econômica pessoas que negam a lógica econômica ou pessoas que não entendem de economia. Veja, o principal candidato ao Ministério da Fazenda é Fernando Haddad, que numa palestra do INSPER confessou que estudou só 2 meses de economia para passar no exame do ANPEC. Quer dizer, é uma grande piada esse governo de transição. É, inclusive, eu diria até mesmo um desrespeito aos economistas de renome que estão ali naquele governo de transição, ter o PSOL opinando sobre a economia do nosso país. A gente espera que o presidente Lula faça mesmo um governo de coalizão, ouça bastante o Pércio Arida, não interfira na independência do Banco Central, porque se começar a ter condução ideológica na economia, você já viu o desastre que foi a Dilma Rousseff. E outra, né, Capês, a gente vê que toda vez que alguém ou Lula, alguém desse governo de transição abre a boca, já traz um sério problema para a economia, já cai a bolsa, já aumenta a dólar, ou seja, só através de palavras eles já estão atrapalhando a economia. Imagine a hora que estiverem realmente no poder, com a faca e o bolo na mão, o que farão com a economia. O que o Holliday fala aqui é muito importante, né? Me apresenta aí um provável ministro da Fazenda que toda vez que ele fala, ele traz problemas para a economia. Então, é muito sério o que nós temos pela frente nos 4. O Brasil já tem um problema sério com a economia há muitos anos, dívida externa e tudo mais. Eu não sou técnico em economia, talvez vocês já entendam mais do que isso, mas ao invés da gente procurar minimizar esse problema aqui, esse governo, antes de começar, ele já está trazendo um trauma para o governo, que é a queda da bolsa, aumento de dólar. Quer dizer, é muito preocupante, gente, muito preocupante. A receita é simples, é só gastar menos do que arrecada. Qualquer um que gasta mais do que ganha vai acabar se endividando. Mas você disse, cada vez que abre a boca, esse é o tema do nosso segundo assunto aqui. Mas, Capês, só um bastidor desse primeiro aqui ainda, para trazer um pouco a respeito do governo de transição, vamos assim dizer, né? Tem gente boa lá, não dá para falar que o grupo criado de transição só tem gente ruim. Tem gente boa, o próprio Capês citou aqui Pércio Arida, que é um grande estudioso da economia, enfim. O problema que a gente discutiu em Brasília a semana passada toda, que eu circulava por lá e escutava, é que o PT já começou a brigar nas nomeações dos grupos, porque eles querem garantir, independentemente de conhecimento técnico, que eles tenham maioria. Porque se algum assunto virar impasse, eles fazem votação interna e ganham. E democraticamente prevalece o que eles querem. Então a confusão do PT hoje não é por ter técnicos e soluções para os grupos temáticos criados. É ter maioria nesses grupos para, independente da solução que surgir lá, eles terem maioria para votar do jeito que eles querem. Querem ganhar sempre, né? Querem só eles ganhar, né? Não, e a ala da esquerda também está com problema porque eles não querem que o PT e o PSOL fiquem só com esses ministérios mais temáticos, então dos povos originários, mas eles não lutaram tanto por isso, então que assumam esses ministérios. De fato, lembrando que quem ganhou a eleição foi um candidato, Lula, que liderava um governo de coalizão, uma proposta de coalizão.
Eu não vejo o Geraldo Alckmin violando o princípio do equilíbrio fiscal, que sempre o pautou em todos os governos que ele liderou, o Pércio Arida traindo as concepções do Plano Real. Eu não vejo uma irresponsabilidade fiscal a esse ponto. Claro que é necessário, sim, uma distribuição de renda, sobretudo nesse momento, nesse período, já vinha sendo feito no governo Bolsonaro. É importante que continue auxiliando a população penalizada economicamente pela pandemia, óbvio, isso é importante, mas acabar totalmente com o princípio do equilíbrio fiscal, com a PEC do teto de gastos, é endividar o país e criar uma bomba relógio, tic-tac, para daqui a alguns anos.